Diga assim, igreja, 3 coisas. Diga com fé, senão não te entrego. Diga 3 coisas que desagrada a Deus. Diga em voz alta, diga assim, o pecado. Diga em voz alta, pecado. Diga pobreza. Diga doença. 3 coisas que Ele me deu hoje, que entristece Ele. Eu já preguei isso faz umas 2 semanas. Eu te mostrei na Bíblia. Se alguém daqui estava nesse culto vai lembrar. Pobreza é o mesmo que o quê? Ninguém de vocês estava no culto ou não lembra? Diga assim, pobreza é o mesmo que maldição. Por isso você tem que vigiar. Na hora que você vê a pessoa com poder aquisitivo maior que você olha assim, na sua simplicidade de palavra, você se amaldiçoa. Ah não, mas eu não posso porque eu sou pobre. Você está se amaldiçoando e nem sabe. Pobre é o Satanás. Pobreza é maldição. Quando você está dizendo que você é pobre, você está dizendo que você é maldito. Por que as pessoas falam isso? Vocabulário comum para pessoas mas você que é nascido do Espírito, repreenda isso. Repreenda. Nem por brincadeira fale isso. Ah, mas aquela pessoa tem muito dinheiro, eu não tenho, eu sou pobre. Pobre? Pobre é o Satanás. Tem pessoas que têm muito dinheiro, glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem pessoas que ela só tem dinheiro, não tem mais nada. Só o dinheiro, ela só tem aquilo. Ela é vazia de espírito. Ela não tem a riqueza do espírito. Por que você aprende isso? Ninguém mais te corrompe, ninguém mais vem com brincadeira para o seu lado. Diga assim, quem tem a presença não sente necessidade de nada. Pode ter algo fora da direção, mas se você tem a presença, meu Deus, eu preciso honrar. Vou dar um exemplo. Eu preciso honrar, isso é compromisso. Mas aquilo ali não te impede de adorar. Quem está entendendo? Fala, Deus é o Deus da providência. Deus não fez hoje, Ele vai fazer amanhã. Se Ele não quiser fazer amanhã, Ele vai fazer o dia que Ele quiser. Mas nada vai me tirar da presença dEle. Quem está entendendo? Acabou. Quando você pensa que não, providência vem, que a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia diz, as bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Não você ficar correndo atrás de bênção. Vai pela Bíblia. A Bíblia diz, as bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Se eu estiver posicionado segundo a vontade de, as bênçãos vão invadir. Eu cheguei. Tem hora que eu fico só assim. Chegou, eu já tinha orado por você. Fica aqui, que eu estou orando. Aí a outra bênção. A bênção chegou. Fica aqui. Vai ficando aí, porque eu estou ocupado. Eu estou orando. Eu estou na presença de. Na hora que eu precisar de você, eu venho e te pego. Eu vou usar segundo o que eu preciso. Mas nada pode tirar da Diga assim, pecado, pobreza e doença. Tem pessoas que ela ama falar que está doente. Isso desagrada a quem? Apóstolo, mas eu estou sentindo. Eu também já senti. 30 dias. Quase 7 dias sem beber água. Eu ia para 30 dias. Eu ia morrer, claro, no começo da caminhada. Não pode ficar sem beber água. E aí eu já quase 7 dias. Sem comer, sem beber. Uma irmã do monte falou, é para você beber água, senão você vai morrer. Por quê? Os últimos dias eu estava orando, eu caía de joelho de tanta dor que eu sentia. Falei, deve ser Deus me apertando. Não, ignorância. Era o rim secando. Deixa eu te falar algo. Diga assim, sabedoria. Pede sabedoria de Deus para a sua vida. Pede a sabedoria em tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, pede a sabedoria. Eu vou encerrar aqui. Eu tinha mais 3 palavras. Vai lá na epístola João 3, versículo 2, lá no final, epístola. João 3, 2. Terceira epístola de João. 3, 2. Lá no final da Bíblia. João 3, 2. Isso. Olha a vontade de Deus para mim e para você, olha lá. Amado, desejo que te vá. Que te vá? Em quê? Em que igreja? Toma posse dessa palavra, eu vou encerrar aqui. Eu tinha mais 2 versículos, mas eu vou encerrar aqui. Amados, desejo que te vá bem em quê? E que tenha saúde. Assim como bem vai a tua.
Você só pode ter saúde no corpo se a tua alma estiver nas mãos do Senhor. Agora eu te pergunto, Deus está liberando o que para nós? Deus quer que eu e você vai bem na onde? Em que área? Em que área Deus quer te abençoar? Em que áreas Deus quer ver eu e você abençoado? Em qual área? Todas. Olha lá, amados, é o meu desejo. Ou seja, é a vontade mas só depende de quem? Só depende de nós. Olha lá, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que te tenhas saúde. Ou seja, Deus não coloca enfermidade em ninguém para provar ninguém. É Deus provando, não. É rebeldia, é pecado, é falta de perdão, é ira, é mágoas que está a carrer. E tudo isso não faz parte do reino de... Por isso que Romanos tem que se manifestar. Renovais a vossa consciência, para que possa experimentar da boa e perfeita vontade, agradar a vontade de quem? Se eu não renovar minha consciência, não, estou passando por isso porque é a vontade de Deus. Deus está falando, não tem nada a ver com isso. Vai ler Bíblia, olha lá. Amados, desejo que te vá bem em todas as... Deus quer me ver bem em todas as áreas. Quem quer parar eu, quem quer parar você, quem quer colocar enfermidade, quem quer colocar dificuldade é o Satanás, é o demônio. Mas a vontade de Deus é que nós prosperemos onde pisar, aonde você chegar. Deus quer que você ande por cima. Deus quer você como cabeça e não como cauda. Quem está entendendo? Quem quer impedir eu e você de viver essa palavra é o demônio. Por isso que ele vem trazer o pecado. Por isso que ele tenta provar, trazer algo. O pecado. Deixa eu te falar algo. E aqui eu encerro para ungir vocês. Se a pessoa foi liberta da cachaça, da droga, da cocaína, você acha que o demônio vai vir provar ele em outra área? Quando ele estiver em Cristo? Não. O mesmo demônio vai trazer a cocaína, vai trazer a cachaça. É o mesmo demônio. Sabe aqueles demônios que Jesus expulsou? Ele falou, permita que nós entremos os porcos. Quem lembra? Está na Bíblia. Aqueles mesmos demônios operam nos dias de hoje. O demônio não dorme, não se cansa. Só que deixa eu te dar um recado. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que está sobre a minha e a tua vida também nos dias de hoje. Os demônios são o mesmo naquela época, mas o Espírito é o mesmo. Jesus falou assim, eu estou indo, mas eu não vos deixar órfão. Rogarei ao Pai, clamarei ao Pai, para que não fique sozinho. Rogarei ao Pai, para que vos envie outro consolar, e Ele ficará convosco até a consumação do século. Ou seja, o Espírito de Deus vai vir ficar com vocês para sempre. Então deixa eu te falar, os mesmos demônios de Gadara, que veio o vento, veio a tempestade no mar, é os mesmos demônios que operam hoje. Só que o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito que ressuscitou Jesus, quem está entendendo? O Espírito que visitava Jacó, o Espírito que visitava Abraão, Moisés, quem está entendendo? É o mesmo. É o mesmo, o Espírito é o mesmo que estava sobre eles. É o mesmo que está sobre nós. Como que eu vou tomar atitude? Como que eu vou viver? Palavra. A palavra abre o nosso entendimento. E você começa a rejeitar da tua vida tudo que não vem de Deus. Pelo Espírito, isso aqui não me pertence mais. Eu só quero o que Deus tem para mim, porque eu vou viver a promessa, eu vou viver o que Deus tem para mim, eu vou viver o meu propósito segundo a vontade de... Aí você fala, Senhor Espírito Santo, guia os meus passos, meus pensamentos. Você não vai ficar mais santão, melhor do que ninguém. Ao contrário, aquele que quer ser grande em Cristo, que sirva a todos. Você vai ter mais humildade, você vai ter mais compaixão, você vai respeitar mais, vai amar mais. Porque você não vai olhar o defeito, mas sim as qualidades. Porque se Deus olhasse o meu e o teu defeito, nenhum de nós estaríamos aqui. Quem está entendendo? Ou seja, você vai olhar pelo eixo. E aqui eu encerro. Não dá, senão vira vigília. Senhor, mas como que esses pecadores estão comendo com o Senhor? Jesus falou, eu vim para os pecadores, não vim para os são não. Mas julgaram Jesus. Se ele soubesse que ela era uma prostituta, ele não estaria sentado ali. E se ele soubesse que ele era o filho do Deus vivo, e aquela mulher estava sendo liberta dos demônios que usava a vida dela, a alma dela, escravizava ela, se ele soubesse de quem ele estava falando, ele sentava do lado para também ser liberto. Quem está entendendo? A mulher em matéria de acusação
todo mundo com a pedra na mão. A Bíblia vai dizer que começou pelos anciões, quer dizer, pelos mais velhos. Aqueles que tinham a cã branca. Os mais velhos com a pedra na mão para atacar. Jesus, ó, aquele que não tem pecado, que todos tinham. Aquele que não tem, que não está em pecado, que atire a primeira. De repente, a Bíblia vai dizer que começou dos mais velhos, de cabeça branca. Soltar a pedra. Por quê? Porque todos estavam perante Deus em pé. Todos. De repente a mulher levanta as vistas, olha para o lado. Jesus olhou para ela e falou: mulher, cadê os seus acusadores? Todos foram embora, Senhor. O Senhor falou assim: se eles não te acusam, quem sou eu? Jesus falou: vá e não peques, para que a segunda vez, a segunda instância, não seja pior do que a primeira. Porque quando pede perdão e se livra, mas se voltar a comer o vômito, os demônios voltam 7 vezes, às vezes até 70 ou 7.000 vezes mais. Quando volta da onde Jesus já libertou, é isso que a gente tem que aprender. Aí a pessoa não consegue se libertar mais. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da rebelião. Mas hoje Deus está dizendo assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Quem está entendendo? Deus está dizendo assim, que a partir de hoje, se você crer pela palavra e pelo Espírito, você vai bem em todas as coisas. Quem está entendendo? Onde você pisar, vão olhar e vai dizer assim: você é diferente. Não é o seu físico, nem a sua cor, mas é o Espírito de Deus que está em você. A pessoa está sentindo algo que não dá para falar. Não dá para falar, porque ela não entende ainda do Espírito. Então ela vai olhar para você e falar assim: mas você é diferente. É por causa do Espírito? Ela está vendo Deus que em ti habita, que em ti mora. Quem está entendendo? Por favor, você que pode, se põe de pé.